Como eu disse, é com alegria que recebemos este nosso irmão aqui em nossa casa. Ricardo de Souza Cavalcante, médico infectologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Presidente da Associação Médico Espírita de Botucatu, ligada ao Centro Espírita Caminho da Luz. Nós vamos, então, envolver esse nosso irmão na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possamos, assim, aproveitar a lição que carinhosamente ele preparou para nós nesta tarde. Ricardo, que Jesus te abençoe. Nós viemos aqui, né, a esta casa, agradecendo o convite de podermos estar aqui presentes e para poder dividir um pouco com vocês a nossa experiência. Como já foi dito, a minha área de atuação profissional é como infectologista e consideramos que isso, na verdade, é uma oportunidade que Deus sempre nos oferece para poder oferecer algo de bom. E dentro da medicina, a gente tem tentado sempre trazer aquilo tudo que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Não fazer algo muito dissociado, né? A gente aprende, escuta as coisas no centro, aprende no centro, estuda a doutrina, aí da porta para fora a gente age como se não tivesse nada. Então a gente tenta fazer o contrário disso, levar o espiritismo para fora. E um dos grandes trabalhos que a gente tem dentro da Faculdade de Medicina de Botucatu é justamente tentar trazer essa realidade espiritual para o meio científico, para o meio acadêmico. Então, há muitos anos, a gente já vem estudando essa interface aqui, da infectologia, que é a área da qual a gente trabalha, com a doutrina espírita. Como que, pela visão espírita, a gente pode enxergar todo o contexto que a gente observa dentro da infectologia. Essa é a intenção da gente conversar um pouco hoje aqui. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar é saber o que é a infectologia. O que significa essa palavra, o que significa esse termo. Então, infectologia a gente considera que é uma especialidade médica, né, reconhecida, que estuda e trata das doenças infecciosas. Então, o escopo, né, o campo de atuação da infectologia são as doenças infecciosas. O que a gente chama de doença infecciosa? É toda doença que, para ser adquirida, a gente precisa de um agente externo a nós, ao nosso corpo. Um agente vivo, é um micro-organismo, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário. A natureza é cheia de micro-organismos que vivem na natureza e que alguns deles, ao entrar em contato com o nosso organismo, podem desencadear uma doença em nós. Então a infectologia se ocupa dessas doenças. Hoje em dia a gente até está um pouco na moda, né, com a história da febre amarela recentemente, lá que alardeou muito a cidade de São Paulo. A gente tem inúmeras doenças. A febre amarela é causada por um vírus, assim como teve recentemente também a dengue, zika, causando microcefalia nas crianças, chikungunya. A gente tem uma grande epidemia hoje, que a gente considera ainda muito importante no Brasil, que é a infecção pelo HIV, que atinge uma enormidade de pessoas. As hepatites, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Existe uma série de doenças das quais a gente, dentro da infectologia, a gente acaba abordando. E causadas aqui por uma série de organismos que vivem na natureza. Mas uma das coisas que a gente trabalha dentro da infectologia está representada nessa figura aqui. Porque a gente pensa o seguinte: por que a gente pega uma infecção? Como que a gente adquire aquela infecção? Então hoje a ciência tem esse mapa do contexto que a gente precisa ter para pegar a infecção. Então o primeiro item que a gente precisa é de um agente infeccioso. Uma infecção não vai acontecer se eu não tiver lá um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário,
para poder causar essa infecção. E além de ter esse organismo, esse micro-organismo presente, ele precisa ser capaz de causar uma infecção. Porque existem muitos micro-organismos na natureza que não causam infecção. Só para vocês terem uma ideia, a gente sempre fala essa informação, muita gente se assusta. No nosso organismo humano, nós seres humanos, no nosso organismo, nós temos mais células bacterianas, mais bactérias, do que células humanas. Isso parece uma coisa um pouco estranha. Tem mais bactéria no nosso corpo do que célula humana. Existe uma enormidade de bactérias vivendo na gente. E cada vez mais a gente tem descoberto que essas bactérias são extremamente importantes para nós. Sem elas a gente não viveria. Nós não estaríamos encarnados aqui. Nós precisamos delas para estarmos encarnados. O nosso organismo depende dessas bactérias para ter o seu equilíbrio, para ter o seu funcionamento adequado. E elas vivem principalmente no nosso intestino. Há uma quantidade muito grande de bactéria lá dentro. Elas fazem alguma coisa para nós? Não, pelo contrário. Elas são importantes para a nossa vida. Então, nem todo micro-organismo causa doença. Alguns é que vão ter essa capacidade de causar doença. O outro fator que precisa ter para que uma doença aconteça é o ambiente. O ambiente ele é importante para quê? Porque é ele que gera a condição para que o nosso agente infeccioso possa circular e possa entrar em contato com a gente. Então, o ambiente, por exemplo, se a gente pegar uma doença, uma clássica doença infecciosa, a malária. Malária é causada por um protozoário chamado plasmódio. A gente encontra malária em qualquer lugar do mundo? Não. A gente encontra malária em qualquer lugar do Brasil? Não encontramos. Geralmente, para a gente pegar malária, a gente tem que ir lá para a região norte do Brasil, entrar em contato com a floresta amazônica. Por quê? Porque é naquele ambiente que o plasmódio, que é o causador da malária, precisa para poder circular naquela localidade e poder causar a infecção em nós. Então, o ambiente ele é importante. Aonde eu estou. A gente pode ter, por exemplo, o clima pode ser um dado importante. A temperatura, a umidade, né, as condições daquele ambiente. A gente tem muitas doenças que hoje, graças ao desenvolvimento, têm se tornado cada vez menos frequentes. Doenças, por exemplo, que são causadas, como a cólera, que é transmitida porque a gente tem áreas ainda que tem lá esgoto a céu aberto, né, não tem saneamento básico. Então, o ambiente tem toda uma importância para que a pessoa adquira uma determinada doença. Então, isso também vai pesar. E temos o próprio ser humano, temos nós. Que a ciência considera o seguinte, olha, em nós temos uma carga genética, que nós adquirimos a partir do momento da nossa concepção, quando a gente foi concebido lá no útero materno, recebendo uma parte da carga genética que veio do pai, uma outra parte da carga genética que veio da mãe, e que foi constituir o que nós temos dos nossos genes, do nosso DNA que a gente tem hoje. Isso é importante quando a gente está diante de infecção? É importante, porque a gente sabe que existem características genéticas que facilitam a gente ter determinadas infecções. Também depende da nossa imunidade. Como é que está a nossa defesa, a defesa do nosso corpo? O nosso organismo, ele tem todo um sistema extremamente complexo que até hoje a ciência não conseguiu decifrar ainda, como um todo, de como é que funciona o nosso sistema de defesa. A gente produz uma série de substâncias, a gente tem uma série de células trabalhando no nosso organismo nesse momento para impedir que infecções, que agentes infecciosos invadam o nosso organismo e causem doença. Então, depende que esse sistema esteja funcionando adequadamente para que a gente não adoeça. E certamente depende de comportamentos. A gente tem muitas doenças infecciosas que são altamente relacionadas com comportamento. Então, por exemplo, por que a gente vive hoje essa epidemia do HIV no Brasil? Qual é o grande fator de transmissão do HIV no Brasil? É a transmissão por via sexual. E ela aconteceu por acaso? Não, aconteceu porque as pessoas ainda têm comportamento promíscuo, não fazem a proteção como orientado, então isso depende do comportamento do indivíduo, e aí as pessoas vão adoecendo.
Então isso tem a ver com comportamento. A gente já houve, né, nesse momento a gente não tem tanto, mas décadas atrás, muita transmissão de hepatite C no Brasil por uso de droga injetável. Compartilhava lá as seringas. Então isso tudo tem a ver. Dengue, por exemplo. Por que a gente vive tanto uma epidemia de dengue no Brasil? A dengue, a gente fala que ela é uma culpa de todos nós. Porque só existe dengue porque nós criamos o mosquito Aedes aegypti. Aonde que a gente cria ele? Dentro de casa. Quando a gente deixa a água parada no vaso, quando fica lá alguma coisa no quintal com a água parada. Os principais criadores de dengue não são o terreno baldio, a rua, né? É em casa. E isso a gente sabe hoje. Ou seja, se a gente tivesse uma população toda conscientizada, que evitasse os criadores do mosquito, a dengue acabava no país. Ninguém mais morria de dengue aqui. Ninguém tinha zika, ninguém tinha chikungunya, ninguém tinha febre amarela. Então, isso tudo tem a ver com o comportamento. O comportamento humano, ele está intimamente ligado com a origem das doenças infecciosas. Esse mapa é um mapa que, tradicionalmente, a medicina traz para nós. Mas o que a gente vai tentar entender aqui é algo que está um pouco além desse desenho. Nós vamos completar esse desenho. Completar com aquilo que a doutrina espírita mostra para a gente que tem de diferente. Já há algumas décadas, a própria ciência tem observado que existe alguma coisa no ser humano que a ciência ainda não consegue medir exatamente o que é, mas que está altamente relacionada com a nossa saúde. Então, nessas últimas décadas, surgiram uma quantidade muito grande de pesquisas científicas avaliando a espiritualidade. O que eles chamam de espiritualidade? É isso daqui, é a busca pessoal pelo sentido da vida e as relações com o transcendente. A relação com algo que está além desse nosso mundo, além dessas nossas percepções corriqueiras do dia a dia. Esse é o transcendente, é como se fosse o lado espiritual. Então se observou o quê? A gente tem, se a gente buscar hoje, a principal base de dados científica que a gente tem no mundo hoje, se chama PubMed, é uma base de dados norte-americana. Se a gente for lá, dentro do PubMed, e digitar a palavra espiritualidade, ou a palavra religiosidade, nós vamos observar que existem mais de 60 mil pesquisas científicas sobre isso, buscando encontrar uma associação de pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade com elas ter mais saúde, terem condições melhores, ou se recuperarem mais das suas doenças. O que essas pesquisas observaram? Que os indivíduos que vivem mais a sua espiritualidade são pessoas que aprenderam a mudar os seus sentimentos, mudar o que elas sentem. Então são pessoas que trabalham mais em si a humildade, trabalham mais em si a resignação ou a resiliência, a tolerância. E foi observado que estes sentimentos, eles são altamente salutares para nós. Existe uma linha de pesquisa hoje muito interessante que verifica o impacto direto da capacidade do indivíduo de perdoar com a sua saúde. Isso está bem demonstrado. Quem sabe perdoar é mais saudável. Quem é capaz de perdoar. Aquele que não perdoa vai adoecer, porque aquele sentimento da mágoa, do ressentimento, aquilo ali vai desgastar o indivíduo. Isso daqui, eles nem estão olhando, vamos dizer assim, para o mundo espiritual, eles estão só olhando para o nosso corpo, vendo como é que o nosso corpo está reagindo diante daquilo que a gente sente. A questão é que se sabe que tudo isso serve para diminuir o quê? O estresse. Os sentimentos como esses que eu pus, esperança, perdão, resiliência, o que eles diminuem? Diminui o estresse. A gente fica mais calmo, mais tranquilo, mais em paz. E isso daí é que nos dá o grande ganho para o nosso organismo. E muita gente começou a pesquisar isso. Vejam só,
A gente tem esse trabalho de 2010, é um grande estudo muito interessante para tentar demonstrar algo que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Por exemplo, pessoas que têm herpes, elas falam assim, olha, se eu ficar estressado com alguma coisa, ataca o herpes. Já não viram alguém falar isso? Ou já vivem essa situação? Ó, eu tive que fazer uma prova na escola, na faculdade, tive um problema no emprego, briguei com a esposa, tive um desentendimento com um amigo, bati o carro, estoura lá o herpes. Situação clássica. Por quê? Porque diminui a imunidade. Deu um estresse, a imunidade diminui. Isso nós estamos falando de uma situação pequena, pontual. Às vezes a pessoa tem um estresse, por exemplo, e fica resfriada, fica gripada, às vezes pega uma pneumonia. O que esse estudo fez aqui? Ele tentou ver se isso daí era verdade mesmo. Mas será que o que as pessoas falam é real? Acontece? Então eles foram estudar, e o que eles perceberam? É real. Tem estresse, a pessoa adoece logo em seguida. É um estudo extremamente importante, publicado numa revista médica super conceituada no ano de 2010. Esse estudo é extremamente interessante, e ele não é novo. Esse estudo aqui é de 1989, feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Olha só o que eles fizeram. Eles pegaram 132 estudantes da universidade. Desses estudantes, eles dosaram uma substância, que é essa substância aqui, ó, chama imunoglobulina A. O que é isso? Isso é um anticorpo. Serve para a gente combater uma série de infecções. Aonde que a gente produz imunoglobulina? Nas nossas mucosas. Então produz na boca, o nosso tubo digestivo produz, a traqueia nossa produz, a laringe, os brônquios. A gente tem uma série de partes do nosso organismo que está produzindo esse anticorpo, porque se chegar lá uma bactéria, por exemplo, ela vai se ligar e vai impedir que aquela bactéria cause infecção. Então eles pegaram esses 132 estudantes e dosaram a imunoglobulina A deles, para ver como que ela ficava. E viram lá, estava tudo dentro do normal. Depois eles pegaram esses mesmos alunos, esses mesmos 132 alunos, botaram eles dentro de uma sala e foram reproduzir um vídeo que retratava os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, para mostrar toda a violência, toda a chacina, toda a criminalidade, tudo aquilo que foi de horrível na Segunda Guerra. Aquele holocausto, a perseguição aos judeus, o que era feito nos campos de concentração, e deixaram eles um tempo lá assistindo esse vídeo. Terminou o vídeo, eles foram lá e dosaram de novo a imunoglobulina A desses mesmos estudantes. O que eles observaram? Que a imunoglobulina caiu assim para níveis irrisórios, quase que indetectáveis, depois de ter visto o vídeo. Aí depois o que eles fizeram? Os alunos continuavam na sala, foram lá e puseram um vídeo contando a história de Madre Teresa de Calcutá, contando toda a trajetória dela, todo o trabalho que ela desenvolveu na Índia, ajudando a população pobre, socorrendo os necessitados, e mostraram toda aquela história dela. Terminou o vídeo, foram lá e dosaram de novo. O que eles observaram? Os níveis das imunoglobulinas estavam altíssimos. O que esse trabalho mostra para nós? Que os nossos sentimentos definem como o nosso sistema imune trabalha. Ele vai trabalhar de acordo com o que a gente estiver sentindo. E mostrou para a gente isso, olha, ações altruístas melhoram a nossa imunidade. Então, quando a gente está ajudando uma pessoa, socorrendo o próximo, a gente pode ter certeza que a nossa imunidade está melhorando. É um bom recurso para nos tornar imunes. E a ciência continua pesquisando. Se verificou, por exemplo, que tem muitos estudos mostrando isso. Pessoas, por exemplo, que estão com muito estresse, não respondem bem às vacinas. Isso foi visto com vacina de gripe, foi visto com vacina de hepatite B. Temos trabalhos também mostrando isso, olha, infecções latentes. A gente já comentou aqui, ó, o herpes. Estourou o herpes, porque está estressado, né? Então isso tudo, a ciência já tem tentado encontrar um link. Olha, existe um link nítido entre o que eu sinto e o meu sistema imunológico.
Isso é explicado cientificamente. A gente vai ver para frente. Esse daqui é um trabalho muito interessante que a gente gosta de citar. Pegaram 100 pessoas que são portadores do HIV. A gente sabe que o HIV, o vírus do HIV, ele tem como foco, como alvo de ação dele, as nossas células de defesa. Ele destrói as nossas células de defesa, de maneira que o indivíduo fica suscetível a pegar qualquer infecção. E a gente sempre fala, né, o indivíduo não morre do vírus HIV propriamente dito, ele morre das infecções que acabam acontecendo porque a imunidade dele está muito baixa. E aí o que acontece? Eles pegaram lá 100 indivíduos HIV, e eles avaliaram esses indivíduos durante 4 anos. E eles não fizeram intervenção nenhuma, simplesmente o que eles viram nesses indivíduos? Eles viram o quê? Se o indivíduo era mais ou menos espiritualizado. Então, existe hoje, né, a gente tem mecanismos já dentro da medicina de identificar isso. Você tem um questionário lá que a pessoa preenche, e você consegue saber pelas respostas, olha, essa pessoa é uma pessoa mais espiritualizada, ou essa é uma pessoa menos espiritualizada. E o que eles viram? Os mais espiritualizados tinham suas células de defesa melhores do que os que eram menos espiritualizados. Todos estavam tratando certinho, mas aquele que era espiritualizado estava em melhor condição. Tinha menos vírus detectáveis, né, nesses pacientes que eram mais espiritualizados do que nos menos espiritualizados. Isso tudo para mostrar o que para a gente? Que o nosso comportamento, o nosso sentimento, aquilo que a gente traz para a nossa vida, né, o nosso modo de viver, vai impactar diretamente na nossa imunidade, na nossa capacidade de nos manter saudáveis. Esse aqui é o mecanismo que a medicina hoje entende para explicar por que os nossos sentimentos agem diretamente na nossa imunidade. A gente sabe que o nosso grande desencadeador disso é esse sistema aqui, ó, que a gente chama de hipotálamo, hipófise e adrenal. O hipotálamo, ele é uma estrutura do nosso cérebro, e a hipófise também. São estruturas que estão lá no nosso cérebro, que são ativadas diante dos nossos sentimentos. Então isso é algo que a medicina já identificou bem. Sentimentos negativos, eles geram estresse. Todo sentimento negativo. Então, se eu ficar com raiva, gera estresse. Se eu tiver uma inveja, gera estresse. Se eu ficar magoado, gera estresse. Se eu me sentir culpado, gera estresse. Tudo isso gera estresse. São sentimentos negativos. O que isso vai fazer? Isso vai ativar esse sistema. É muito fácil a gente saber quando um sentimento gera estresse. Se a gente perceber que a gente sentiu alguma coisa, o coração disparou, a gente está respirando com uma frequência maior, começa a suar, isso é estresse, é a reação que é desencadeada pelo estresse. O estresse, essa reação orgânica, ela é uma reação absolutamente normal, que a gente chama de fisiológica. Não há nada de errado nisso, é normal que a gente sinta. Essa reação, inclusive, ela foi aprendida durante o processo evolutivo na Terra. Por quê? Porque se a gente pensar assim, olha, o animal, quando ele está lá na natureza, se ele se vê diante de um perigo, por exemplo, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele enfrenta aquele perigo, ou ele sai correndo. Porque ele tem que sobreviver. E essa foi uma reação desenvolvida. Ela já existe desde os animais primitivos. E ela é necessária para quê? Para que o indivíduo reaja àquela situação. Nós, como seres que pertencem a essa cadeia evolutiva, a gente tem essa mesma reação. O nosso organismo foi feito para isso. Ela não é ruim, a reação. O problema é como que a gente lidar com ela. O que a gente faz com a situação de estresse. Então, essa reação, por exemplo, tomei um susto. Eu vou desencadear uma reação de estresse. Essa reação vai ser impactante na minha vida? Não, porque ela é uma reação pontual. Eu tomei o susto, daqui a pouco o susto passou, a reação normal, o meu organismo vai normalizar. O problema é quando isso começa a acontecer de uma maneira frequente. Toda hora eu estou fazendo o meu corpo desencadear essa reação. Toda hora ele desencadeia. E aí vem um conhecimento que a neurociência já concluiu, que é o seguinte: para o nosso cérebro,
ele não consegue separar, na hora dele desencadear essa reação, uma lembrança de um fato que está acontecendo agora. E aí eu tenho, por exemplo, uma situação. Vamos supor que eu tenha um amigo que fez algo para mim que eu não gostei. E eu fiquei magoado com ele. Não perdoo esse amigo. Toda vez que eu me lembrar dele, eu vou desencadear essa reação. Até eu perdoar esse indivíduo. Enquanto eu não conseguir perdoar, eu vou desencadear essa reação. Então, se a gente carrega uma mágoa por muito tempo, a gente está desencadeando isso. Se a gente carrega uma culpa por muito tempo, a gente está desencadeando isso. E isso, acontecendo muitas vezes na nossa vida, vai começar a fazer o quê? Vai começar a fazer esse sistema nosso, que a gente chama de hipotálamo, hipófise e adrenal, ficar ativado constantemente. Ele não para mais de trabalhar. E o que esse sistema faz? Ele produz uma substância chamada de cortisol. O que o cortisol faz? Ele diminui a ação das nossas células de defesa. Então, o nosso sistema imunológico vai lá para baixo. Ele fica trabalhando numa situação mínima, de maneira que torna a gente muito suscetível a ter qualquer infecção. Então, esse daqui é um dado, né, que não é novo, vocês veem, eu até pus a referência aqui, ó, ele está publicado numa revista médica super importante, que é o New England Journal of Medicine, em 1998. Mas isso a ciência já está em claro. O que a gente sente vai impactar sobre a nossa saúde e sobre a nossa imunidade. Mas e o que a doutrina espírita nos fala sobre isso? O que ela vem trazer de nós, para nós, de informação? Obviamente que a ciência, ela tem uma limitação muito grande. Porque a ciência só consegue estudar o que está no nosso mundo. E a gente tem uma vantagem na doutrina espírita, porque a gente consegue saber o que está acontecendo do lado de lá. Não porque nós conseguimos ver o lado de lá, mas é porque o lado de lá nos ensina, né? A espiritualidade vem e conta para nós. Ó, é assim, é assado, acontece assim, acontece daquele jeito, acontece de outro. Então traz para nós uma carga de informação imensa, que a ciência ainda está longe de alcançar. Um dia vai chegar nisso. Mas ainda precisa, a gente ainda precisa evoluir muito, desenvolver mecanismos para poder conhecer o mundo espiritual. No momento a gente só tem um jeito de conhecer, é a espiritualidade maior vir aqui nos contar o que tem do lado de lá. Nos contar como que acontece, como que é o mecanismo todo, não só restrito ao mundo físico. E aí vamos voltar lá em Kardec, porque Kardec é a nossa base. O que Kardec mostra para a gente? Veja bem, Kardec traz um conceito para a doutrina espírita que ele é fundamental, é um conceito que a gente nunca pode esquecer, que é a lei da evolução. Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, e a gente está numa caminhada. E o nosso objetivo final, a nossa meta final, é nos tornarmos espíritos puros. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente ainda está na caminhada. A nossa caminhada, nós aqui encarnados na Terra, certamente ainda estamos no começo dessa caminhada. Talvez próxima da metade, mas ainda falta muito caminho. Quando a gente vai estudar lá, eu acho muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, quando Kardec descreve lá os tipos de mundos que existem no universo. Então, nós ainda estamos lá na parte de trás, lá no comecinho, mundo de provas e expiações. Estamos só melhores do que os mundos inferiores. Ainda para chegar lá nos mundos felizes, onde não existe mais maldade, onde todo mundo já alcançou a sua perfeição. Quer dizer, isso ainda é um caminho longo. E é importante que a gente entenda isso. O principal ponto da gente entender isso é o fato de nós aprendermos a nos aceitar. Porque a gente tem que entender que nós todos somos espíritos em evolução. Então nós temos qualidades e temos defeitos. E a gente tem que entender isso, para poder aceitar o nosso próprio defeito. Nessa caminhada evolutiva, até nós alcançarmos a pureza espiritual, chegarmos a ser espíritos puros, como Kardec mesmo nos coloca, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para agir, para tomar as nossas decisões,
para o nosso modo de ser, para o nosso comportamento. E dentro desse livre-arbítrio, às vezes nós vamos agir de uma maneira correta, às vezes não. Porque nós ainda somos imperfeitos, porque a gente ainda está aprendendo. Então, às vezes, a gente vai ter que vai errar para poder depois perceber que errou. Errar em relação ao quê? Fazer certo ou errado em relação ao quê? Às leis divinas. As leis divinas, vamos dizer assim, é a nossa diretriz. É o caminho pelo qual a gente tem que percorrer. Toda vez que a gente toma uma ação que foge às leis divinas, a gente precisa que alguma coisa nos devolva para o caminho. Alguma coisa nos recoloque no nosso caminho certo, para que a gente continue evoluindo. Senão a gente fica sempre errando e não percebe o erro. O que é o mecanismo que nos joga para o caminho certo? Se chama lei de causa e efeito. Esse é o grande mecanismo. Quando a gente estuda isso, quando a gente vê esse cenário, a gente percebe assim a grandiosidade que a doutrina espírita nos traz. Porque esse é um conceito que a gente tem que levar sempre para a vida. Sempre quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, é a lei de causa e efeito que está aparecendo aqui. Ó. O que ela está mostrando para nós? Alguma coisa tem que ser mexida. O jeito que está não está bom. Alguma coisa aconteceu para aparecer um problema. De maneira que o problema não é um castigo, é uma oportunidade. A gente tem que mudar o conceito. Nunca ver o problema como um castigo, como assim, eu mereço isso, porque eu... Não. É uma oportunidade, é uma maneira que Deus encontrou na natureza de mostrar para a gente assim, olha, o caminho que você está indo não está certo, a gente precisa mudar o rumo, então alguma coisa tem que acontecer para te devolver no caminho correto. Para isso que serve a lei de causa e efeito. E essa lei é extremamente importante, por quê? Porque as nossas doenças, quando elas aparecem, elas estão aqui nesse contexto. É lei de causa e efeito. Elas não aparecem ao acaso. A gente vai ver adiante como que a gente entende isso. De maneira que, se a gente voltar naquela figura lá, ó, a medicina para aqui, né? Ó, agente infeccioso, o ambiente, o ser humano. Parou até aqui. E aí a gente vem e acrescenta aqui, olha, no ser humano existe um fator espiritual. Que isso é o que a doutrina espírita traz de uma contribuição muito grande. Através do quê? Através da lei de causa e efeito. É um mecanismo do qual a gente está sendo submetido constantemente. E que vai nos nortear nos acontecimentos que se desencadeiam na nossa existência. Vamos tentar entender isso daqui. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele traz essa frase, que é uma frase que eu gosto muito de citar. Ele diz o seguinte, olha, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Kardec já percebia lá na época da codificação que a gente precisava conhecer bem o perispírito, porque ele é uma ferramenta extremamente importante para nós. E certamente Kardec sabia muito mais sobre o perispírito do que o que está escrito nas obras que estão publicadas, mas certamente ele só colocou ali aquilo que ele tinha certeza do que ele poderia afirmar. Talvez tivesse muitas outras informações que ficou na dúvida, não tinha certeza, porque recebia uma quantidade de informação muito grande. Se a gente pensar na época de Kardec, a ciência, comparada a hoje, ela era irrisória. E Kardec já estava muito à frente da ciência. Tanto que Kardec disse uma frase célebre que a gente sempre repete, né? Se um dia a ciência mostrar que alguma coisa que está na doutrina espírita estiver errada, fique com a ciência. O interessante é que até hoje a ciência nunca conseguiu mostrar nada de errado na doutrina espírita. Pelo contrário, só vem confirmar aquilo que o Kardec já estava colocando lá atrás. Então ele já estava muito além. Mas, obviamente, na época de Kardec não dava para ter muitos detalhes. A gente teve, depois de Kardec, um grande movimento que veio através do Chico, com André Luiz e Emmanuel, que vieram trazendo uma quantidade de informações gigantescas para nós, para que a gente pudesse complementar aquilo que o Kardec estava colocando lá atrás. E ainda assim,
mostrando para nós assim, olha, ainda falta muito para a gente aprender, para entender de verdade o que acontece. Mas André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, olha só o que ele fala quando ele está falando sobre as nossas doenças. Ele diz o seguinte: de modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Corpo espiritual é o perispírito. Então vejo que isso vem corroborando aquilo que o Kardec já tinha falado, que no perispírito está a chave de inúmeros problemas. Por isso que a gente precisa entender um pouco essa estrutura do perispírito. Kardec nos mostra na questão 135 do Livro dos Espíritos que o homem encarnado é constituído de 3 partes: o corpo físico, o perispírito e a alma. A alma é a nossa essência, somos nós mesmos. Vamos já passar aqui, ó. É a nossa essência, somos nós mesmos, é o princípio inteligente, é onde reside a nossa inteligência, os nossos sentimentos, aquilo que nós somos verdadeiramente. Temos o nosso corpo físico, que é esse corpo que nós temos aqui enquanto encarnados. E temos um corpo intermediário, que é o que ele chamou de perispírito. Então, o que é o perispírito? É esse corpo intermediário. Liga o espírito, que é algo muito sutil, muito etéreo, com o nosso corpo físico, que é uma matéria densa, pesada. Então precisa de um meio de campo, de alguém que faça essa ligação. É o perispírito. Enquanto nós estamos encarnados, o perispírito ele tem esse papel. É o papel de comunicar a alma com o corpo físico. É uma substância semimaterial, como Kardec nos afirma, que origina-se do fluido cósmico universal, que é a matéria que compõe todo o universo. O perispírito sobrevive à morte física. Ou seja, quando a gente desencarna, nós continuamos tendo o nosso mesmo perispírito. Por quê? Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, lá no mundo espiritual, o espírito vai precisar de algum corpo para poder desenvolver as suas atividades. Que corpo é esse? É o perispírito. Então ele se torna o veículo de expressão do espírito no mundo espiritual. Então ele tem esse papel importante. André Luiz fala que ele é composto por células espirituais. O André Luiz dá alguns detalhes. Ele fala que o nosso perispírito tem a forma como a do nosso corpo. Tem órgãos, tem as células. Funciona como se fosse o nosso corpo, só que numa outra dimensão. E isso é muito importante para nós. E traz também para a gente, o próprio André Luiz, assim como Kardec também traz, de que o perispírito é o nosso modelo organizador biológico, ou seja, quando a gente vai reencarnar, quem que vai ajudar o nosso corpo a se formar e a tomar a forma que ele tem? É o perispírito. Ele é que vai ajudar o nosso corpo físico a se desenvolver. E isso é muito importante, porque se o nosso perispírito não estiver legal, o nosso corpo também não vai estar. Então vejam bem, é ele que comunica a alma com o corpo físico enquanto a gente está encarnado, e é ele que modela o corpo enquanto a gente está reencarnando. Então ele tem uma importância muito grande. André Luiz traz mais detalhes para nós. Ele coloca o seguinte, que dentro das nossas células existe uma estrutura chamada centríolo, que é isso daqui, ó, é esse monte de tubinho aqui, ó, um colado no outro, ó. E que fala que através dessas estruturas aqui, ó, é que chega a informação do perispírito para o corpo físico. André Luiz coloca isso lá. Vejam só, fiz questão de pôr a data, que isso aqui está escrito no livro Evolução em Dois Mundos, que foi publicado em 1958. E o que é interessante é o seguinte, esse centríolo, ele é formado por esse monte de tubinho, né? Esses tubinhos eles se chamam microtúbulos. Esse é o nome científico desse monte de tubinho. E aí a ciência hoje começa a falar assim, olha, o microtúbulo é a via de transmissão da mente. A ciência está falando isso no século XXI. André Luiz falou isso daqui em 1958. Olha só, esse sujeito aqui, ó, Bruce Lipton.
que escreveu essa obra, quem quiser ler, é uma obra muito interessante, se chama Biologia da Crença, um livro fantástico. Porque é a visão de um cientista tentando entender como que a mente comanda o corpo físico. Aí ele fala assim, olha, quem comanda a célula não é o nosso DNA. Nosso DNA, ele é o famoso pau mandado. Ele só obedece ordem. A ordem está vindo de fora da célula. É isso que ele conclui com os seus estudos. E aí a gente tem esses dois grandes pesquisadores hoje no mundo. O Roger Penrose é um matemático da Universidade de Oxford. O Stuart Hameroff, que é um norte-americano, é um anestesista norte-americano. Eles fizeram esse trabalho que foi publicado em 2011, estudando isso, olha, mecanismo da transmissão da consciência para o corpo físico. E eles chegaram à conclusão, por modelagem matemática, usando equações de física quântica, de que tudo se dá através dos microtúbulos. Aqueles mesmos microtúbulos que o próprio André Luiz já falava em 1958. Corroborando que a própria ciência hoje já está trazendo assim para a gente, olha, tem muito mais coisa aí nessa história da qual a gente pode realmente entender ainda. E dentro da visão espírita, como que a gente encaixaria tudo isso? Tudo começa com esse grande problema aqui, chamado culpa. Tudo começa com a culpa. A culpa não é um bom sentimento. Kardec coloca para nós, está lá no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, no item 16. Capítulo 7 é o Código Penal da Vida Futura. No item 16 do Código Penal da Vida Futura, a gente vai encontrar um item que Kardec fala o seguinte: diante de toda a ação que a gente comete, que vai contrária às leis divinas, uma ação que a gente considera como errada, equivocada, se desencadeia 3 fenômenos. O primeiro é o arrependimento, o segundo é a expiação e o terceiro é a reparação. De forma que sempre que a gente se detectar diante de um equívoco, fiz alguma coisa e aquilo foi errado, não foi legal, quando a gente percebe que está errado, isso é o arrependimento. O arrependimento, a gente pode ter ele e ter uma postura seguinte, que é a postura clássica que a gente tem. Fiz besteira, aí eu começo a me culpar. Por que a gente se culpa? Porque nós somos orgulhosos. Ainda trazemos dentro de nós uma carga imensa de orgulho. E aí a gente não se aceita. Por isso que eu coloquei para vocês da importância da gente entender aquele mecanismo de evolução, porque a gente precisa se aceitar. A gente precisa se auto-perdoar para acabar com a nossa culpa, porque a gente se sente culpado diante do nosso orgulho que não aceita as nossas falhas, as nossas imperfeições. Então a gente começa a se culpar, a achar que nós somos a desgraça do universo, que a gente é culpado por tudo que acontece, culpado pelos nossos erros. Veja bem, nós não somos culpados pelos nossos erros, nós somos responsáveis pelos nossos erros. É diferente. É muito diferente sentir-se culpado de sentir-se responsável. Porque quando a gente se sente culpado, o que a gente vai fazer? A gente vai expiar aquele erro. Nós vamos sofrer por aquilo, algo vai acontecer conosco, provocado por nós mesmos, para a gente poder aliviar o nosso sofrimento. Mas a gente poderia fazer um caminho um pouco diferente. A gente poderia, por exemplo, ao invés de se sentir culpado, a gente poderia se sentir responsável. E a gente já deixar um pouquinho a fase da expiação e ir para a fase da reparação. Eu errei, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e vamos fazer o bem, vamos ajudar e vamos reparar o erro. É uma postura totalmente diferente. Uma postura que a gente está aprendendo a ter, que a gente precisa caminhar para isso. Uma história muito interessante que a gente gosta de contar, porque é um grande exemplo de um indivíduo que teve o que a gente chama de consciência de responsabilidade. A gente tem a consciência de culpa, que é, fiz besteira, errei, e aí vou ficar me martirizando com aquilo. Ou eu posso ter a consciência de responsabilidade. Vou arregaçar as mangas e vou ver como é que eu posso fazer para reparar o meu erro. O grande exemplo disso na humanidade é Paulo de Tarso.
Provavelmente você já conhece a história de Paulo. Quer dizer, o Paulo, que era Saulo antes, foi um grande perseguidor de Jesus. Um grande perseguidor daqueles que seguiam as ideias de Jesus. Perseguiu Jesus enquanto Jesus foi encarnado aqui na terra. Depois que Jesus desencarnou, ele continuou perseguindo aqueles que seguiam Jesus. E veja bem, Saulo, na época, era judeu, e os judeus acreditavam na vinda do Messias, que era aquele que viria salvar o mundo, vem trazer aquilo que o mundo precisa para ser salvo, para se libertar do sofrimento, das amarguras. E os judeus acreditavam fortemente nisso. E Saulo tinha certeza, um dia o Messias vem. Mas a única certeza que ele tinha é que esse Messias não era Jesus. Aí Jesus desencarna, o Saulo está lá perseguindo os seus seguidores, e quando ele está lá na estrada de Damasco, perseguindo Ananias, é quando ele tem a visão de Jesus. Jesus aparece para ele. E vejam bem, o diálogo entre Saulo e Jesus é um diálogo muito interessante, porque Saulo não sabia que era Jesus. Então ele pergunta lá, quem és tu, Senhor? Essa é a pergunta. Ele vê aquela luz que deixa ele cego, cai do cavalo, ele fica totalmente atordoado, mas ao mesmo tempo, Saulo refere que naquele instante, ele teve a sensação mais sublime da vida dele. Então ele tinha certeza que ele estava diante do Messias. Mas ele não sabia que era Jesus ainda. Ele só tinha aquela luz, ele não sabia quem que estava no meio daquela luz. Mas pelo que ele estava sentindo, com certeza aquele é o Messias. Para causar aquele impacto nele, aquela sensação dentro dele, era o Messias. Então ele pergunta, quem és tu, Senhor? E aí, quando Jesus responde a ele, eu sou Jesus, imaginem o que passou na cabeça do Saulo. Imaginem o que ele pensou naquele momento. E aí eu sempre fico me perguntando, e se fosse um de nós na situação do Saulo? O que a gente faria naquele momento? Você fala assim, olha, eu passei a vida perseguindo um sujeito, achando que ele era a pior pessoa, a pior espécie que podia ter na Terra. E aí eu descubro de repente que ele é o grande salvador que eu estava esperando. Um equívoco tremendo. Provavelmente o que a gente faria? Que ia abrir um buraco no chão, se enfiar dentro, morrer de sofrer, porque é uma coisa que a gente não ia se perdoar por isso. Mas vejam bem, Saulo se perdoou. Naquele momento, quando ele faz uma pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que te faça? Ali ele mostrou o quê? Ele tinha consciência de responsabilidade. Eu errei, mas eu não vou ficar me culpando pelo meu erro. Eu vou reparar o meu erro. Senhor, o que queres que eu te faça? Saulo, que se tornou Paulo de Tarso, foi certamente o maior apóstolo do cristianismo. Nós só conhecemos Jesus hoje graças a Paulo de Tarso. Porque Jesus pregou numa região muito pequena lá do Oriente Médio. Como é que essa mensagem chegou para o mundo? Foi Paulo. Paulo é que trouxe a mensagem de Jesus para o resto do mundo. Ele é que criou todo esse movimento, que gerou o cristianismo. Foi o maior apóstolo de Jesus. Isso é ter consciência de responsabilidade. É isso que a gente precisa aprender a ter, ao invés de se sentir culpado. Estou dizendo tudo isso para vocês para quê? Para a gente não ficar na culpa. Porque a culpa é onde começa o nosso problema. Da culpa, o que vem? André Luiz fala assim para a gente, lá no Evolução em Dois Mundos, a culpa vai gerar no perispírito uma zona de remorso. E essa zona de remorso, ela vai criar uma lesão no perispírito. Aonde que ela vai se formar? Aonde a gente projetar ela. Aonde a nossa mente projetar. Para cada um, de acordo com a situação, projeta num lugar diferente. Nós vamos ver casos aqui, casos em que a gente consegue exemplificar bem isso. Mas o sentimento de culpa gera uma zona de remorso que lesa o perispírito. Essa lesão no perispírito, ela pode fazer o quê? O perispírito não é quem modela o nosso corpo físico? Não é ele o modelo organizador biológico? Então isso significa que essa lesão vai chegar no nosso corpo físico.
ela vai aparecer lá. Ela pode aparecer como uma predisposição, ou seja, uma facilidade de eu ter uma determinada doença. Ou, se ela for muito intensa, ela já pode aparecer como um problema nitidamente no corpo físico. Então, por exemplo, quando a gente tem um indivíduo que reencarna, e ele já tem, por exemplo, uma malformação de nascença, ele nasceu com aquele problema, certamente é uma lesão muito intensa no perispírito, a ponto de gerar aquela lesão no corpo físico. O indivíduo não teve nem chance, vamos dizer assim, de mudar alguma coisa, porque a lesão já era grande demais. Mas muitas vezes nós vamos nascer com o nosso corpo bonitinho, mas vamos nascer com uma série de predisposições. E que aí vai depender da gente se a gente vai usar aquela predisposição ou se a gente vai conseguir eliminar ela ao longo da nossa vida. Mas nascemos com uma predisposição. Inclusive, a definição, o que define, por exemplo, quando a gente tem lá, no momento do reencarne, quando a gente estuda lá no livro Missionários da Luz, que André Luiz brilhantemente descreve o reencarne do Sigismundo. E aí ele coloca lá, olha, existiam lá 200 milhões de espermatozoides com carga genética distinta para fecundar um óvulo. Qual foi o escolhido? Aquele que mais atendia às necessidades reencarnatórias do Sigismundo, que precisava reencarnar. Então ele foi imantado, aquele espermatozoide, para que ele chegasse na frente e fecundasse aquele óvulo, levando a carga genética, para que no caso do Sigismundo, estava programado que ele deveria ter um problema cardíaco. Ele estava programado que ele teria um problema cardíaco durante a sua vida. Então precisava ter uma carga genética que permitisse isso. Então vejam que até isso é definido. Mas vem da nossa predisposição. A lesão no perispírito estava lá. Então precisava atender aquela necessidade. De maneira que essa predisposição nos gera falhas no nosso sistema imunológico. E isso é fato, nós vamos ver 2 casos aqui que nos contam isso. E vão gerar as infecções. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo muito interessante que se chama Invasões Microbianas, para falar das infecções. Para mostrar para a gente isso daqui, olha o que ele fala. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, porque obviamente a falta de higiene facilita ter infecção. A carga de bactérias, de vírus pode ser muito alta. Mas ele coloca assim, excetuados esses que faltou higiene demais e que fez o indivíduo adoecer, de modo geral, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que são os tecidos do perispírito, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Ou seja, as nossas células ficam enfraquecidas. De maneira que a hora que a célula está lá bonitinha, a sua forma, a sua morfologia, perfeito, o corpo está perfeito, bonitinho, mas não está funcionando como deveria. Tem alguma coisa funcionando errado ali. Por quê? Porque houve essa ruptura da harmonia celular, que nós mesmos desencadeamos através dos nossos sentimentos de culpa. Aí André Luiz coloca o seguinte, olha, verificada a disfunção, então aconteceu essa desarmonia, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Os agentes infecciosos que estão no ambiente vão fazer a festa. Tem espaço ali, aquela defesa está fraca, então ele pode ir lá, infectar o indivíduo e desencadear uma doença, porque perdeu a defesa. Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete. Então isso André Luiz já nos deixa muito claro lá no Evolução em Dois Mundos. E aí tem um outro dado interessante. Existe um livro que eu gosto de citar muito,
e é da onde eu tirei um dos casos aqui, que é o Painéis da Obsessão. Eu considero que esse livro ele é um tratado médico. Um livro que é psicografia do Divaldo e é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Se vocês lerem, o livro não é pequeno. Se a pessoa não tiver paciência para ler o livro, eu peço assim, leiam pelo menos a introdução dele. Porque a introdução dele já fala tudo que vai ter no livro. O livro ele só vai dar os detalhes, mas a introdução é como se ele resumisse o livro. E ali ele já traz uma quantidade de informação gigantesca para nós. O que o Manuel Filomeno de Miranda fala para a gente? Conduta mental inadequada, mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade, viciações. O que isso faz na gente? Isso degenera as nossas células. Vai de encontro com aquilo que o André Luiz estava falando no Evolução em Dois Mundos. Isso degenera, perde a harmonia celular. O que acontece? Perde a capacidade funcional. As nossas células não vão funcionar de direito. Estão lá, mas não conseguem trabalhar, não conseguem cumprir com o seu papel. E isso daí é certamente a abertura para que os micro-organismos invadam. Segundo o Manuel Filomeno de Miranda, as bactérias, elas se alimentam desses tipos de pensamento, mau humor, pessimismo, revolta. Elas se alimentam disso. Elas se energizam com isso. E facilitam a invasão do corpo. Eu vou falar um pouquinho aqui da tuberculose, porque os dois casos que eu vou falar se referem a essa doença. A tuberculose é uma doença infecciosa que ela é transmissível, ela é causada por essa bactéria, que é o que eu pus uma fotinha dela aqui, em grande aumento, é o Mycobacterium tuberculosis. É uma doença que já causou estragos gigantescos na humanidade. No século XVIII, a tuberculose matou 1/3 da população europeia. 1/3 da população da Europa morreu de tuberculose. Na época não existia tratamento nenhum. Hoje, nós ainda temos muita tuberculose. O Brasil é um dos países com grande quantidade de casos de tuberculose. Nós temos taxas muito altas aqui no Brasil. Ainda muita gente vivendo e muita gente morrendo de tuberculose, mesmo nós hoje tendo tratamento específico. E a tuberculose, era uma doença que tem como seu principal órgão afetado os pulmões. Então o indivíduo tem febre, tem tosse, perde peso, vai trazendo um comprometimento pulmonar muito grande. Lá no livro, no Painéis da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, ele vai retratar uma assistência que é feita dentro de um sanatório de tuberculosos. É um hospital que atende tuberculosos que existe até hoje lá na cidade de Campos do Jordão. E aí ele conta um caso para a gente, que é o caso do Argos. Lembrando que, seja nas obras do Manuel Filomeno de Miranda, nas obras do André Luiz, essas histórias são reais. Elas não são inventadas. E, certamente, os nomes não são os nomes verdadeiros desses indivíduos, porque senão iria expor a pessoa, que todo mundo conhecesse a vida dela. Então, obviamente, eles usam pseudônimos, nomes fictícios. Então, ele conta a história do Argos, é o nome fictício desse indivíduo, que esteve encarnado, que esteve internado lá em Campos do Jordão com tuberculose. Olha só o que ele conta para a gente. O Argos, ele era um indivíduo que teve uma condição de vida difícil. Ele nasceu pobre, ficou órfão muito cedo, perdeu pai e mãe, vivia numa condição social muito difícil, que inclusive levou a algumas dificuldades, como, por exemplo, dificuldade nutricional, por falta de alimento adequado, de alimentação correta. E isso também fez com que ele vivesse em locais onde ele tinha alta exposição à bactéria da tuberculose, ao Mycobacterium tuberculosis. Então isso tudo facilitou que o Argos tivesse facilidade de ter tuberculose e pudesse pegar a tuberculose porque estava num ambiente que era propício a isso. Mas aí o Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte para a gente, qual que era a conduta mental do Argos? Desde criança. Ele era pessimista e revoltado com a vida. É revoltado porque era pobre, é revoltado porque perdeu os pais muito cedo.
Aí, quer dizer, esse comportamento, sim, sempre aquele comportamento negativo diante da vida. Esse sempre era a conduta mental. A gente gosta de pôr essa fotinha aqui da hiena, ó. Quem é mais velho lembra dessa hiena, né? A hiena que vive reclamando, né? Ó vida, ó céus. Esse era o Argos, reclamando sempre da vida. É aquele comportamento pessimista, que acha que tudo é negativo. E o que aconteceu? Na adolescência, o Argos já apareceu doente, com tuberculose. Adquiriu a tuberculose na adolescência. E fez um quadro muito grave, a ponto de ele precisar ficar internado lá no hospital de Campos do Jordão, numa condição assim entre a vida e a morte. Nessa época em que é relatada essa história, se não me engano, o Painéis da Obsessão ele é de 1984, não lembro agora se é 84 ou 86. Então essa história aconteceu mais ou menos algumas décadas atrás, deve ter acontecido lá para a década de 50, por aí, 40, 50, de forma que nessa época não tinha tratamento medicamentoso de tuberculose, igual a gente tem hoje. Então não tinha muito o que se fazer com uma pessoa com tuberculose. E o Argos foi internado lá nessa condição. Mas aí vem a vantagem da literatura espírita, que consegue enxergar o lado de lá. Aí o que o Manuel Filomeno de Miranda conta? Ó, isso daqui, até aqui, ó, a medicina de hoje consegue explicar por que ele teve tuberculose. Condição nutricional ruim, vivia em um ambiente em que ele era exposto à tuberculose, tinha até sentimentos ruins, né, que não eram legais, e que tudo isso poderia favorecer o adoecimento dele. Mas aí o Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte, ó, mas o problema do Argos não é um problema de agora. O problema dele começou lá no século XV. Uns 500 anos atrás. Quando ele vivia na Tchecoslováquia. O que acontecia naquela época? O Argos, ele era um indivíduo bastante importante lá na Tchecoslováquia. Ele era um súdito, um braço direito de um imperador que tinha lá, que se chamava Sigismundo. E nesse período que ele vivia lá, que ele tinha vamos dizer assim, essa importância política muito grande, o Argos assassinou muita gente. Todo mundo que se opunha a ele, que era contrário a ele, ele matava. Porque era a maneira que ele tinha de resolver o problema. Na época estava tudo certo, ele achava que estava agindo corretamente. Só que aí depois disso desencarna, depois do desencarne, a hora que a gente se liberta, né, do corpo físico, que nos obstrui um pouco a nossa visão espiritual, é que a gente começa a ter a noção dos nossos erros. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? Qual que é a resposta? Na consciência. Ou seja, nós não precisamos que alguém nos diga que a gente está errado. Está dentro de nós as leis divinas. Está na nossa consciência. Mas quando encarnados, é mais difícil da gente perceber aonde estão as leis divinas. É mais difícil da gente ter acesso a isso. É a nossa evolução que vai permitir a gente cada vez mais obter a clareza das leis divinas dentro da gente. E aí o que acontece? Quando a gente desencarna, é às vezes nessa hora que a gente vai perceber assim, olha, fiz alguma coisa errada. E foi o que aconteceu com Argos. Só depois do desencarne é que ele notou que tinha feito coisa errada. E aí vem o sentimento de culpa. Porque a gente ainda não sabe vencer isso por conta do nosso orgulho. Então veio o sentimento de culpa. Veio o sentimento de culpa que lesou o perispírito. Zona do remorso, como André Luiz fala, lesa o perispírito. E aí, e além disso ainda, tinha um outro fator associado aqui. Aqueles indivíduos que foram assassinados pelo Argos, obviamente que não estavam alegres e felizes por conta dessa situação. E eles estavam muito revoltados, infelizes. E, obviamente, exerciam sobre o Argos uma influência altamente negativa. Tanto que na vida presente em que o Argos tem a tuberculose, ele sofreu um processo obsessivo bastante importante por conta desses espíritos que ele prejudicou no passado. E que ainda estavam ligados a ele. E o fato dele se sentir culpado prendia eles mais ainda a esses espíritos, porque é a sintonia mental. Ele está ligado nesses espíritos. É aquele sentimento de culpa, que está lá no inconsciente.
na vida presente ele não sabia que tinha feito isso. Mas o inconsciente dele está lá martelando, chamando isso. Argos tinha uma lesão no perispírito. Quando ele reencarna nesta vida presente, o seu corpo estava perfeitinho, mas não funcionava direito. Aonde o Argos projetou a sua zona do remorso? Nos seus pulmões. De maneira que as células de defesa do pulmão, elas estavam, que é o que nós chamamos aqui de macrófagos alveolares, eles estavam enfraquecidos. Então já se sabia assim, olha, Argos vai ter tuberculose. Agora, Argos poderia ter uma tuberculose leve e poderia se curar espontaneamente. Argos pode ter uma tuberculose muito grave e morrer por isso. Vai depender dele durante a vida, o seu comportamento. Que tipo de conduta mental ele vai ter durante a vida? Mas a conduta mental dele qual que foi? Revolta, pessimismo. Então fez com que a doença viesse de uma maneira bem forte, bem impactante. E ele acabou desenvolvendo a tuberculose de uma maneira muito grave, e pondo a vida dele em grande risco. Esse é o caso do Argos. Tem um outro caso, também de tuberculose, relatado por André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna. O livro Obreiros da Vida Eterna é um livro muito legal de ler, porque é um livro que a gente fala assim, se a gente quiser estudar como que é o desencarne, leiam Obreiros da Vida Eterna. Porque lá ele conta pelo menos 5 desencarnes bem descritos. Um deles é o do Fábio. E Fábio também era um indivíduo que teve tuberculose. Olha só o que ele conta. Fábio foi um indivíduo que teve condições sociais difíceis durante a vida. Obviamente, tornou ele exposto às bactérias da tuberculose. O bacilo da tuberculose, ele gosta do quê? Ele gosta de lugar que tem muita gente, pouca luminosidade, pouca ventilação. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ambiente de favela, ele é um ambiente que é muito carregado de bacilo de tuberculose. E Fábio viveu em condições assim, na infância. Então, isso facilitou ele ter a tuberculose. Mas o Fábio, diferente lá da história do Argos, era um indivíduo que tinha uma conduta mental totalmente diferente. Olha só, o Fábio ele tinha grande sensibilidade e generosidade, tinha um grande senso de justiça, e tinha valores nobres dentro dele. Tanto que o desencarne do Fábio, a gente fala que ele é um desencarne exemplar. Se a gente tivesse que escolher um jeito de desencarnar, escolham o do Fábio. A gente gosta de comparar muito o desencarne do Fábio com o do Dimas, que está contado lá no Obreiros também. Eu falo, é melhor desencarnar como o Fábio, que foi um indivíduo que desencarnou numa tranquilidade muito grande, porque já tinha alcançado uma grandeza espiritual para isso. Mas o que acontece? O Fábio, ele sempre foi uma criança doente. Quando criança ele teve pneumonia, pneumonias graves e tal, e quando adulto jovem pegou a tuberculose. Você vê, mesmo ele tendo os seus merecimentos da vida atual, mas o dano que estava lá no perispírito era grande. Aquela história, até aqui a medicina terrena conseguiria ver, enxergar e explicar. Mas aí o André Luiz conta lá, que o problema do Fábio não era de agora. Aonde começou o problema dele? Começou em existências passadas, quando ele foi um fazendeiro fluminense, aonde ele permitiu que muitos escravos morressem. Aonde ele foi responsável pelo desencarne de muitos escravos. E, obviamente, o que isso causou? A hora que desencarna, percebe que cometeu erro, sentimento de culpa, lesão no perispírito, nasce com a predisposição a ter uma determinada doença. É tudo isso que aconteceu. De maneira que o pulmão do Fábio também não trabalhava direito, era igual ao do Argos. E você vê que o Fábio, que você vê, mesmo ele tendo uma conduta mental adequada, ele mesmo assim adoece e ele desencarna por conta da tuberculose. Porque provavelmente a lesão do perispírito era grande demais. Não era possível reverter isso ainda em vida. Às vezes precisa que só na existência seguinte. Porque pensem, a lesão do perispírito pode não ficar numa existência só, ela pode passar por várias existências. Depende do grau da lesão e depende de como a gente trabalha isso. Quanto mais revoltado é um espírito, quanto mais não aceita, quanto ele mais evita de ter que trabalhar os bons sentimentos, mais ele perpetua aquilo ali.
Ele vai passando de uma existência para outra. Agora, se ele tomar uma postura diferente, vou me melhorar, vou ser uma pessoa melhor, vou começar a ajudar o próximo, que é o melhor jeito da gente se melhorar, vai ter diferença. Essas lesões vão diminuindo, vão regredindo, e a gente vai alcançando a nossa saúde. Ainda, e até agora nós estamos falando de infecções que acontecem em nós encarnados. Infecções adquiridas por, vamos dizer assim, por agentes infecciosos, por bactérias, por vírus, fungos, protozoários, que estão no mundo físico. Mas ainda existe um agravante em relação a isso. André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala para a gente o seguinte, olha, existem larvas ou germes psíquicos que atuam sobre o corpo físico e perispiritual, desencadeando uma enormidade de anomalias orgânicas. Ou seja, existe infecção no mundo espiritual. Existem agentes que são transmitidos de um indivíduo para o outro e que vai causar infecção espiritual e que vai posteriormente desencadear no corpo físico. Aí, esse daqui é o discurso do Alexandre, que é um mentor espiritual do André Luiz no Missionários da Luz. Olha o que ele fala, olha, a cólera, raiva, né? Não a cólera doença, né? A cólera raiva, a desesperação, o ódio, o vício, oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Ou seja, são os nossos sentimentos. É eles que atraem, eles que são o que puxam esses germes psíquicos, que a gente ainda não sabe muito bem como funciona, a gente só tem a descrição do André Luiz. E ele diz o seguinte, ó, e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado. Então transmite. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. No Missionários da Luz, o André Luiz descreve um caso que eu trouxe aqui, porque ele chama muita atenção, porque é o seguinte, ele conta de um indivíduo que era espírita, frequentava o centro, ia nas reuniões e tal. Esse indivíduo ele era casado. Mas embora ele fosse casado, ele tinha uma perturbação sexual muito grande. Então, ele era casado, mas ele frequentava a prostituição, as zonas de prostituição, tal, porque ele tinha um impulso sexual que ele não tinha o menor domínio sobre isso. Ele vivia essa problemática que ele carregava com ele. No caso, né, a esposa era um espírito muito iluminado e que, durante as noites, né, no período que dormia, fazia todo um trabalho para poder tentar ajudar esse marido que vivia esse drama muito grande. Mas o André Luiz, com o Alexandre, eles vão visitar esse indivíduo na casa dele. E aí o André Luiz descreve esses germes espirituais nesse indivíduo. Olha só o que ele fala. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade. Que glândulas são essas daqui? São as glândulas, né, na verdade era o testículo, porque ele estava falando aqui do aparelho reprodutor do indivíduo que vivia nessa condição. Que parece abafada por aluviões de corpúsculos negros. Ou seja, como se estivesse envolvida de um monte de microcorpúsculos ali, ó, negros, envolvendo. E se caracterizam por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático. Isso daqui são tudo órgãos do aparelho reprodutor, né? Cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas mucosas ureterais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, que são os espermatozoides, aniquilando-as. Esse era o efeito que esses micro-organismos espirituais, esses germes espirituais, causavam no indivíduo. Ele não estava vendo nada. Se a gente pusesse um médico para lá examinar ele, não ia achar nada disso. Mas quem está lá do mundo espiritual está vendo tudo isso que aconteceu. Ele está infectado por germes espirituais, que vão dilacerar o corpo. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo,
também é um órgão do aparelho reprodutor, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Aí, comentário do André Luiz. Estava assombrado. O André Luiz, quando você vai ler no livro, ele ficou pasmo com aquilo ali. Jamais imaginaria que isso acontecesse. Porque, como eu falei, a gente só vê o que está nesse mundo. Né? O que significava aquele acervo de pequeníssimos seres escuros, pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição? Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Quer dizer, quando o André Luiz viu isso pela primeira vez, ele achou que era uma doença sexualmente transmissível, como as que a gente costuma ver aqui. Mas não era. Isso era agentes espirituais, causando infecção no indivíduo. E que certamente vão facilitar ele ter uma doença orgânica, uma doença sexualmente transmissível aqui como encarnado. Então isso é uma coisa que traz para a gente a importância do nosso comportamento mental. E para a gente finalizar, precisamos aprender a imunizar-se. A gente precisa aprender a se tornar imune a essas doenças. A como a gente deve se proteger e, se caso a gente já tiver a infecção, como que a gente combate ela? A medicina traz todo um arsenal para nós. Eu até pus aqui, tem vacina, tem imunoestimulante, tem antibiótico. São recursos extremamente importantes, porque se o nosso corpo está doente, a gente precisa de algo material para poder corrigir o problema que está no nosso corpo. Então a gente nunca deve abandonar o tratamento médico. Ele deve ser feito. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o tratamento médico tradicional, ele não é suficiente. Porque se a origem do nosso problema veio lá da alma, do sentimento de culpa, que lesou o perispírito, e que aí chegou no corpo físico, nós temos que agir lá na origem do problema. Lá na onde ele começou. E para agir na origem do problema, só se consegue fazer educando-se os sentimentos. Combate ao egoísmo, a busca de uma conduta mental positiva diante da vida. E aí eu quero trazer uma frase de Kardec na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está falando sobre o egoísmo. Olha só o que ele fala. Poderá ser longa a cura do egoísmo. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Guardem isso. A gente precisa educar os nossos sentimentos. Educar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente todo dia. E aí, para a gente finalizar, André Luiz traz lá no livro Evolução em Dois Mundos, qual é o melhor jeito de imunizar-se? Conheçam Jesus. Essa é a nossa melhor imunidade. E aí André Luiz fala, olha, se a gente fizer aquilo que Jesus nos ensinou, amor ao próximo, simplicidade, humildade, fraternidade sem limites, perdão incondicional, é isso aqui que nos torna imunes a qualquer infecção. Obviamente que nós só vamos alcançar tudo isso daqui, em pleno funcionamento dentro de nós, talvez quando nós chegarmos a ser espíritos puros. Mas quanto mais a gente trabalhar para esse caminho, menos a gente vai adoecer, mais imune a gente vai estar. E é esse mecanismo que a gente tem que sempre reconhecer. Se a gente não está doente, a gente pode evitar que a doença aconteça. Ou se ela vier, como nesses casos que a gente mostrou, ela vem mais branda, porque a conduta mental já está positiva, porque a gente já está agindo no bem, porque a gente já está alimentando esse comportamento para a nossa vida. Nós estamos fazendo isso daqui, a nossa meta de vida. Porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente fizer disso a nossa meta de vida, a gente vai ter uma saúde muito melhor e uma paz muito grande. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.
Bom, em primeiro lugar eu quero lembrar que a palestra é filmada, porque verdadeiramente isso daí não dá para ver uma vez só, não dá. Encomendem a fita, semana que vem vocês pegam a fita, leva para casa, assiste de novo e de novo e de novo, para ver se a gente aprende um pouco mais. Outra coisa, vivemos falando da reforma íntima, da melhoria espiritual, não só como nas outras casas também, porque isso é a tecla onde nós espíritas, né, estamos sempre ali batendo. E hoje, com a fala do nosso irmão, a gente pode ver objetivamente o porquê a melhoria espiritual, né, o crescimento espiritual, essa luta que a gente trava contra as próprias imperfeições, é questão do nosso mais absoluto interesse, né? A gente não sabe fazer isso aí que o nosso irmão fez, mas deu para a gente conhecer, para a gente saber, né, o porquê, por que a gente tem que ser melhor, por que temos que lutar contra as nossas imperfeições, por que assumir a construção em nós das virtudes e tudo mais, né? Aquilo que a gente está sempre falando, mas hoje ele trouxe para nós, de uma forma assim tão objetiva, o quanto isso é importante, né? O quanto nós devemos, sim, ter atitudes melhores, comportamentos melhores, pensamentos, palavras, ações, dentro dos ensinamentos de Jesus, né? É questão do nosso interesse. Isto dá saúde física. E é o que a gente até quer mesmo, né? Bom, eu não sei comentar essa fala tão linda, não é, do nosso irmão, que nos trouxe orientações belíssimas, e, como eu digo, não dá para assistir uma vez só, precisa assistir mais vezes para ver se penetra em nós, para a gente entender. Tudo isso estava na obra, claro, principalmente na obra de André Luiz, mas a gente não sabe fazer isso aí, nada como um médico, né? Para explicar, a palavra deles tem peso, né? E então a gente pode ver de uma forma bem clara, bem objetiva, a nossa necessidade. Ricardo, não sei como te agradecer. Eu acho que você precisa levar essa palestra no maior número possível de lugares, de cidades, dado a utilidade dela, o esclarecimento que traz. Esclarecimento importantíssimo, não tem ninguém que não precise disso. Eu acho que você foi assim muito feliz ao organizar esse assunto dessa forma, com tanta clareza, objetividade, baseado totalmente, não é, na obra de Kardec e dos outros estudos complementares. Muito bom. Que Deus te abençoe, te ilumine com bastante saúde, com bastante energia, para você dar continuidade a esse trabalho belíssimo. Ficamos felizes ao ver um jovem, não é, tão jovem, dedicado assim tão profundamente ao esclarecimento, né? Esclarecimento que, pela sua formação profissional, a sua palavra tem peso em tudo isso, né? Muito bom, ótimo. Abrimos as nossas portas para que você venha, você não mora tão longe assim, para que você venha outras vezes nos ensinar. Que Jesus te abençoe muito, viu? Muito obrigada. Agora vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Que bom que nós viemos hoje, né? Amado Mestre Jesus, elevamos a Ti o nosso pensamento neste instante, com o coração feliz, para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer as múltiplas oportunidades que ofereces a cada um de nós, oportunidades de aprendizado, de bênçãos, de informações. Ah, Mestre Jesus, como queremos agradecer a imensa solicitude de Teu coração generoso para com todos nós, as múltiplas oportunidades que temos, a presença dos Espíritos amigos
sempre a nos apoiarem, a nos esclarecerem, a nos ampararem em nossas dificuldades, oportunizando a cada um de nós o aprendizado das leis espirituais que nos regem. Agradecemos, Mestre Jesus, de todo o nosso coração e pedimos que possas abençoar a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda carente e sofredora. Abençoa até aqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.